gente chama atenção porque nós ainda estamos no mês de novembro, hoje é dia 28, amanhã dia 29, 30, quinta-feira a gente encerra o mês de novembro. Mas você vai continuar cuidando da sua saúde, né? Isso é o que nós desejamos. E aí a gente convidou, esse mês a gente bateu muito nessa tecla, na saúde do homem, mas queremos praticamente finalizar o mês dando continuidade nesse cuidado. E aí a gente chamou o doutor Cairo Brandão, que é médico urologista, para bater um papo com a gente aqui e tirar algumas dúvidas relacionadas à saúde do homem, com exames, obviamente, e de uma certa forma a gente fazer um apanhado de tudo, porque por mais que o doutor seja urologista, a gente sabe que o homem, quando procura um profissional, ele já está com o psicológico dele, às vezes, abalado. E a gente sabe que um todo, muitas vezes, faz com que esse homem não se cuide. Às vezes, até na hora de fazer um exame do toque, ele tem um certo receio. São tantas informações que, às vezes, o homem fica com aquela dificuldade até de buscar fazer exames. E aí a gente trouxe o doutor para a gente bater um papo aqui e poder ajudar quem está em casa passando por esse momento, né, doutor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Vanusa. Um bom dia à audiência do Bom Dia News. E sim, a gente vai falar da saúde do homem, né? Na verdade, o que é saúde pela OMS? É o bem-estar físico, mental e social. Então, para o homem ter saúde, tem que estar em consonância esses três fatores. A gente tem que lembrar muito bem disso. Pronto, e aí a gente começa logo falando de que não é só o homem buscar um profissional, um urologista, para que ele faça, se consulte, explique o que está passando, claro que é, mas não só isso. Ele vai ter os exames, ele vai ser passado por um diagnóstico, vai ter primeiro aquele aconselhamento, aquele cuidado clínico e logo em seguida a gente sabe que ele vai partir para alguns exames e com certeza é necessário para a vida desse homem. Tem homem, já aconteceu, doutor, de homem chegar ao consultório e nunca ter buscado já na idade madura um urologista, um profissional? Com certeza. Essa semana mesmo eu atendi um paciente com 58 anos que nunca tinha passado com um urologista. O paciente, quando foi fazer os exames de rastreamento do câncer de próstata, ele estava com o PSA já bem alterado, PSA de 20, enquanto o normal é de 2,5. E eu fui fazer o toque retal, os exames têm que ser em conjunto, o PSA e o toque retal. Fui fazer o toque retal, ele já sentiu nódulos na próstata. Fez biópsia e constatou que estava com câncer já relativamente avançado, um câncer de alto risco, porém ainda confinado na próstata, ainda dando para fazer o tratamento curativo, mesmo às vezes aumentando o risco de necessidade de outros tratamentos como radioterapia ou terapias hormonais para baixar o hormônio masculino, a testosterona, que é um dos, quando tem câncer, é um dos, digamos, combustível para o câncer. Doutor, o que a gente tem que chamar a atenção na vida desse homem? Porque quando a gente fala de próstata, as pessoas sempre têm na mente, é só realmente quando eu tiver mais idade. Eu posso ter esse câncer quando eu tiver mais idade. Mas quais são os cuidados que esse homem tem que ter logo na juventude? Eu já chamo logo a atenção das mães que estão assistindo ao nosso programa logo desde cedo. A gente já tocou nesse assunto, mas a gente não quer terminar o programa nesse mês de novembro sem reforçar. Né? Porque a gente sabe que hoje quem está assistindo a gente não assistiu a gente provavelmente no dia que a gente estava conversando. E a gente precisa ajudar as pessoas a entender mais e a buscar mais aliadas e aliados. Porque, de repente, você tem a mãe, o próprio pai. A gente sabe que tem muitas mulheres hoje que criam seus filhos muitas vezes sozinhas, encontram uma certa dificuldade, às vezes, de falar sobre a saúde masculina ou até mesmo ter um diálogo. Às vezes, o filho vai buscar informações com outros colegas, né? Até com outras pessoas, as amizades, e às vezes deixa de procurar um profissional. E eu tenho muito esse interesse de tocar nesse assunto, doutor, para que a gente ajude as mães, para que a gente ajude as namoradas, as noivas, as esposas, porque tudo isso vai refletir em tudo relacionado à vida do homem, não é verdade? Com certeza. Isso já mexe na parte do mental. O homem, ele tem muito aquela questão do arquétipo do guerreiro, do protetor, do provedor. Então, isso aumenta muito o peso psicológico no homem. E, às vezes, esse peso desse arquétipo também leva o homem a achar que é indestrutível. Ele não vai ter nenhum problema. E isso vem da infância.
Então, assim, o homem também pode ter doença, o homem também pode vir a cair, não conseguir fazer o papel que ele está naquele momento desempenhando como provedor da família. Então, o homem, quando ele tem, claro, por exemplo, você tocou na parte dos fatores de risco. Sim. Existem os fatores de risco que a gente pode modificar e os que não pode modificar. Os que não podemos modificar a idade do paciente. Os pacientes com idade mais avançada, ele tem mais chance de ter câncer de próstata. Por isso que a partir de 50 anos está indicado fazer o rastreamento do câncer de próstata. Doutor, pode terminar. Outros fatores de risco não modificável, a etnia. O paciente, já é sabido que pacientes da raça negra têm mais chance de ter câncer de próstata, e pacientes com histórico familiar de câncer de próstata também. Pai, irmãos ou avós, pode aumentar o risco de câncer de próstata. Fatores que a gente pode modificar são o estilo de vida, uma boa alimentação, exercício físico, obesidade. Hoje se equipara ao tabagismo no que pode aumentar o risco de câncer. Na verdade, ele aumenta o risco de 13 tipos de cânceres diferentes. Então, assim, obesidade, tabagismo, coisas que a gente pode modificar. Assim como boa alimentação. Alimentos ricos em processados, em carnes vermelhas, enfim, aumenta riscos. E o que pode ser um fator protetor é uma boa alimentação, como frutas, legumes. Isso diminui também o risco de câncer de próstata. Isso é um fator que a gente pode modificar. Doutor, quando o senhor fala da família, dos pais, enfim, de pessoas na família que já tiveram câncer de próstata, hoje, em pleno século XXI, isso pesa mais, ou nos últimos tempos, esses cuidados relacionados à alimentação? Porque, assim, vários profissionais que a gente traz aqui no programa, eles sempre falam sobre a questão da alimentação, o quanto os embutidos, o tanto dos ultraprocessados têm trazido danos, principalmente quando o assunto é câncer. Na questão da saúde da próstata, isso interfere também? Ou, por exemplo, uma vida sexual, trocas de parceiros, doenças sexualmente transmissíveis, é o que pesa mais quando o assunto é essa saúde do homem? Na verdade, é o conjunto. Alimentos ultraprocessados vai aumentar não só o câncer de próstata, como vários outros tipos de cânceres. Câncer de intestino, de cólon, de reto, vários outros cânceres. E essa questão... Então, assim, fatores protetores são aqueles que a gente já falou, dos modificáveis. Doenças sexualmente transmissíveis também. Aquelas pessoas que têm muitas trocas de parceiros. Aquele jovem, aquele homem, ele pode ter algum problema relacionado a essa saúde? A literatura fala que pode sim estar relacionado. Não tem nada ainda efetivamente comprovando que sim. Existem trabalhos que mostram que a quantidade de ejaculações que o homem tem no mês pode sim diminuir o risco de câncer de próstata. Nesse caso, sim. O que as pessoas têm que ter cuidado são com as doenças, né? Sim. A não proteção. Não só para câncer de próstata, como para a saúde do trato urinário em geral. Doutor, quando a gente fala de trato urinário, geralmente as pessoas que sofrem com câncer na próstata, elas vão ter problema com a questão de urinar mais vezes ou não urinar tanto? O que pode ser observado? Por exemplo, você tem sua parceira, de repente ele não quer falar que está passando por alguns problemas de saúde. Sempre quando a gente fala no assunto de câncer, as pessoas dizem, olha, quando ele chega, ele não apresenta nenhum sinal. Sim. Nesse caso... Foi muito bom você ter tocado nesse ponto, porque eu acho que já deve ter falado outros dias, mas eu vou frisar novamente. O câncer de próstata, no início, ele não dá sintoma algum. O paciente não sente nada. Ele acha que está com a saúde boa, mas na verdade ele pode estar com câncer. Então, quando o paciente sente algum sintoma urinário, na verdade, se for por presença de câncer, o câncer já está avançado, com a possibilidade de cura já bem diminuída. Outra coisa que pode dar alteração no sintoma urinário pode ser hiperplasia de próstata, que já é relacionada ao crescimento da próstata, que não tem nada a ver com câncer. E aí sim merece tratamento, existe remédio, existem cirurgias diferentes da cirurgia de câncer de próstata para fazer o tratamento.
Doutor, quando o senhor fala desse lado social, quando o senhor fala desse lado, essa saúde mental, ligado também, de uma certa forma, aos problemas da próstata, a gente fala tanto de saúde mental para toda uma sociedade, a gente fala tanto desse âmbito social para toda uma sociedade. E o que o senhor falou no início do programa, de que muitas vezes achar que o homem é o super poderoso, que ele não pode passar por nada, nessa hora a gente chama atenção para algumas situações que acontecem. Porque assim, se a gente já sabe que o emocional também pode, de uma certa forma, dar uma ajudada quando o assunto é câncer. A gente vê isso em todos os lugares. Olha, não guarde tantos problemas, não viva, não se desgaste tanto. Olha, cuidado com o câncer. Isso é muito falado. A gente precisa chamar a atenção também dessa vida desse homem que se acha super protetor, que ele tem que realmente fazer tudo do jeito que a sociedade quer. Muitas vezes a responsabilidade, a gente sabe que não são todos, mas a gente sabe que as mulheres têm muitas responsabilidades também. Mas nesse momento, a gente pode também, de uma certa forma, ajudar esses homens que estão assistindo o nosso programa relacionado a esse assunto? Sim, claro. Essa vida corrida, essa vida de estresse, pouco sono, tudo isso está relacionado à saúde do homem. O homem que dorme pouco pode alterar o nível hormonal, pode aumentar a ansiedade. A ansiedade é o principal fator de risco para uma ejaculação precoce. E aí você vê como está tudo interligado. A saúde física, mental e social, o paciente que está passando por um problema econômico, que está com algumas dívidas, que aquilo atrapalha no sono, atrapalha em toda essa questão metabólica, hormonal, aumenta colesterol, aumenta risco cardíaco. Então, assim, a saúde do homem, ela está interligada como um todo com essa definição mesmo da OMS, do que é a saúde. Doutora, a gente fala dos cuidados que as pessoas devem ter de buscar logo um profissional relacionado ao câncer de próstata. Constatou que está com câncer de próstata, vai ter que se cuidar. O que tem que ser observado, né, no momento desse cuidado do câncer de próstata, da cirurgia muitas vezes feita, e o depois? Quais são os cuidados que esse homem tem que ter e como tudo pode ser observado? Então, primeiramente, o mais importante, não esperar ter sintoma para procurar ajuda. Faz o rastreamento, descobriu que tem câncer, existe tratamento, principalmente no início. Pegando no início, existe mais de 90%, 95% de chance de cura sem precisar de mais nenhum tipo de tratamento. Existem tratamentos como cirurgia, existe tratamento como radioterapia como primeira opção. Com a chance de cura é bem elevada, como eu já falei. Então, após o tratamento, com acompanhamento, por exemplo, o tratamento com um câncer que é inicial diminui muito os riscos que é inerente ao tratamento, como impotência, incontinência. Quando a gente pega um câncer já inicial, a gente tem uma chance mínima, bem diminuída, de obter esse tipo de comorbidade. Já um paciente que tem um câncer mais, como a gente pode falar, mais avançado, diminui muito o risco disso, que vai atrapalhar muito também na parte psicológica do paciente. Essa questão sexual e incontinência urinária afeta muito o homem, mexendo todo nessa parte da saúde do homem, como a gente está tocando no assunto. Doutor, é mito ou é verdade que logo depois que o homem, mesmo ainda um pouco mais jovem, faça a cirurgia da próstata de câncer, ele vai encontrar dificuldades relacionadas à vida conjugal? Isso é muito batido na tecla e, às vezes, existe também um retardar de ir procurar um profissional sempre nessa preocupação. Sim. Na verdade, pegando no início o câncer, a cirurgia não é um definidor que vai ficar com impotência ou incontinência. Existe um risco de impotência sexual, por exemplo, até 13%, 15% quando está no início. Então, assim, não é um definidor 100%. Às vezes o paciente acha que fazendo o tratamento vai ter com certeza alteração nesses dois pontos. Não, não é um definidor. E não é apenas o câncer ou o próprio tratamento que vai levar a esse problema. Tem que também pensar no que o paciente tem, se tem comorbidades, pois comorbidades associadas vão aumentar a chance. Hipertensão, diabetes, obesidade, vai aumentar também a chance de ter esse problema em conjunto, não só o tratamento do problema por si só.
Quando a gente fala do câncer de próstata, esse câncer, ele pode ir para outros lugares? Pode, ele pode se espalhar. Então, assim, o câncer que já é de alto risco, ele aumenta muito a chance de se espalhar para o corpo. Por via hematogênica, pelo sangue, pode ir. O primeiro local que pode ir é para o osso. Por isso que os sintomas, um dos primeiros sintomas dos pacientes que estão com câncer já metastatizado, já espalhado, é dor óssea intensa. Nossa, doutor. E é importante a gente chamar a atenção das pessoas relacionado ainda a respeito desse exame do toque. Sempre que essa pessoa for buscar um profissional, esse exame vai ser feito? Ou se caso ele não quiser? Como funciona hoje a saúde relacionada a esse assunto, doutor? Então, é muito importante associar os dois. O paciente não tem que pensar que fazer apenas o exame de sangue vai dar diagnóstico. Não. Existem de 15% a 20% dos pacientes fazendo apenas PSA, pode ter câncer na presença com toque, mesmo com PSA normal. Então, sim, tem que fazer os dois. O paciente tem que ter em mente que isso é a saúde dele. É o segundo câncer mais comum e é o câncer que mais mata. Então, é o segundo que mais mata. Então, assim, por que deixar de fazer um exame simples, indolor, e que você está apenas rápido, você, né, e o seu médico é muito rápido, 3 segundos, 5 segundos. Por que não fazer? Por que deixar a sua saúde de lado? Podendo ter o risco de não ter mais cura se deixar para depois. Tá certo. Doutor, se faltou alguma informação, ainda queria que o senhor falasse, desse um apanhado de exames interessantes para a saúde do homem, né? Para que o homem, além de fazer esses exames de próstata, o que poderia ser chamado a atenção quando esse homem busca um profissional? Então, assim, o que seria bom frisarmos aqui? Você, homem, não deixe para lá a sua saúde. Não ache que você não tomando conduta, não precisa tomar nenhuma conduta para cuidar da sua saúde. Precisa sim. Você tem que evitar excessos de bebida alcoólica, você tem que, se fumar, parar de fumar, tem que ter uma boa alimentação, tem que fazer exercício físico. Isso não faz bem só para a próstata, como para o corpo inteiro, como a saúde em geral. Então, cuide da sua saúde, faça seus exames quando chegar na época certa. Se você for da raça negra ou tiver um histórico na família de câncer de próstata, tem que começar aos 45 anos. Se você não tem, começar aos 50 e não deixar para depois. Pegando no início, existe cura, lembre-se disso. Tá certo, eu quero agradecer pela presença do doutor. Se faltou alguma informação, fique à vontade para deixar mais alguma informação. E quem quiser entrar em contato com o doutor, tem o Instagram, não é isso? Tem o Instagram, @Clínica Saúde do Homem. Lá vai ter o link para você entrar em contato. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço pela oportunidade de a gente falar mais uma vez sobre a saúde do homem e dizer que amanhã é dia 29, dia 30, é o último dia do mês de novembro. Isso não quer dizer que os demais meses não é para você cuidar da sua saúde. Ao contrário, todo dia é dia de você procurar um profissional. E hoje, aqui estando com a gente, o urologista Cairo Brandão, que tirou as nossas dúvidas sobre a saúde do homem. E o exame do toque se faz necessário. Vamos parar de historinha de que, não vou fazer o exame do toque. De jeito nenhum. Tem que se cuidar, né, doutor? É isso. Obrigada, viu, minha querida? Olha, muito bom a gente poder cuidar da saúde do homem e poder cuidar da tua saúde também. Olha, atenção, você, mulher que está assistindo o nosso programa. Ajude seu parceiro. Busque esse momento. Às vezes, quando você começar a conversar com seu parceiro e perceber que ele não quer falar muito sobre o assunto, marque uma consulta para ele e peça para ele ir. Tá? Porque eu acho que esse é um chamado de alerta. Tem homem que não quer nem falar sobre o assunto. É nessa hora que você tem que marcar uma consulta para ele. Marca uma consulta e diga, vá, a consulta tá lá.